Oi, meus amigos! Boa noite! Eu volto nessa segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, para conversar e ler a vocês mais uma atualização do Global Currency Reset. Reuni aqui novamente dessa tarde para essa noite grandes opiniões entusiastas, positivas, extremamente delineadas em uma linha de conhecimento bastante aprimorado. Quero convidar vocês a estarem vendo o meu canal com mais frequência, a estarem se inscrevendo, por favor, venham e façam parte dessa família, quem não for inscrito ainda. Se puder deixar o like, deixar um comentário, deixar o sininho ativado para as notificações, se gostar do meu canal, vou agradecer. Quem quiser se tornar membro também fica à vontade, o clube é R$ 6,99 por mês. E eu tenho um canal com a minha família que gravo vídeos no canal Família Fontoura, o link está aqui na descrição do vídeo. Seguimos com essa semana com muitas esperanças, muitas perspectivas boas, ótimas. Tenho aqui algumas informações legais, meus amigos, e gostaria de ler a vocês. É uma leitura extensa, porém bastante significativa. Vamos lá? Pagamento para grupos de níveis envolvidos no RV. As contas de Dubai financiam o RV. Dubai 1 financia os níveis 1 e 2 do RV e Dubai 2 financia os níveis 3 e 4 do RV, enquanto Dubai 3 financia as contas judiciais em Guessara. O pagamento dos títulos e moedas é feito na ordem dos diferentes níveis. Existem 5 níveis que serão trocados: nível 1, 2, 3, 4 e 5. A liberação de liquidez é feita em uma determinada ordem. Os Elders, títulos alemães Yellow Dragons, selecionados devem ser pagos primeiro e acreditamos que já foram líquidos. Dubai 1 liberado para liquidez, então aciona Dubai 2 e Dubai 3. FPs são liberados para os destinatários. Eles precisam da liquidez em D1. Este é o seu hold-up. Os títulos serão líquidos e precisam que Dubai 1 seja líquido. Nível 1 a 4B são notificados. Parece que tudo está pronto para acontecer na mesma época ou quase. Nível 1. Dívida de governo de nações soberanas, realeza chinesa, detentores de títulos, paymasters, grupos religiosos, CMKX, FPs, acordos judiciais, reivindicações de ranchos e fazendas e outros grupos. Nível 2. Realeza, anciãos, baleias, elites, generais militares e algumas elites do tipo políticos com plataforma de moeda e corporações. Nível 3. Grupos de almirantes, índios americanos, CMKX, grandes grupos religiosos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nível 3. Todo Dubai 2 Trust Money, e originalmente eram os generais e o público. Agora, nível 3 inclui grupos com projetos, incluindo o almirante. O almirante foi enviado para o fim da fila e renomeado como nível 4A, e na verdade apenas uma fatia do nível 3. O grupo do almirante era composto por 3 partes, a mais notável das quais eram os grupos Tier 4A e 130 grupos VIP. Nível 4B. É o maior grupo e composto pelo público em geral que prestou atenção à inteligência, detentores de moedas e títulos acompanhando a redefinição por meio de informações na internet. O público em geral que nunca prestou atenção à inteligência é o nível 5. O gol inicial para o nível 4B ainda não foi divulgado. Pode acontecer a qualquer momento.
Como todos os níveis 1 a 4B são financiados, aguardamos o lançamento final para atingir o nosso nível. É um processo tedioso e demorado. Fazer ajustes conforme necessário ao longo do caminho para a precisão e segurança de todos os envolvidos. É uma operação muito silenciosa e discreta, onde o público em geral é deixado desinformado por algumas razões óbvias. Preste atenção aos níveis que estão à nossa frente. Isso ajudará a dar uma melhor compreensão de onde estamos em relação a atingir o nível 4B, mas está se desenrolando. E quando atingir nossos níveis, não haverá dúvidas. Está chegando. Indo aqui para outros provedores, amigos, que Judge Note relata algumas situações nos Estados Unidos da América acontecendo. Começando na semana passada, uma quantidade enorme de drones, OVNIs, objetos voadores não identificados, do tamanho de carros, foi avistadas nos céus dos Estados Unidos da América. O FBI recebeu mais de 3.000 dicas sobre os drones do tamanho de carros. O congressista americano Jeff Van Drew revelou à Fox News, de fontes confiáveis, posso afirmar que o Irã lançou uma nave-mãe na costa leste carregando drones. A National News revelou que o FBI está completamente perplexo. Até mesmo veículos de comunicação tradicionais como o Wall Street Journal alertam que a resposta dos Estados Unidos da América não está sendo boa. Drones foram avistados sobre New Jersey, Nova York e por todo o litoral leste e sul. No domingo 15 de dezembro, enxames de drones, Unfound Flying Objects, foram observados no sul da Califórnia. O governo de New Jersey, Phil Murphy, e a governadora de New York, Kathy Hochul, estão impedindo a Biden recursos federais enquanto drones invadem seus estados. O ex-governador de Maryland, Larry Hogan, testemunhou e gravou pessoalmente dezenas de drones sobre sua residência a apenas 25 milhas de Washington, D.C. O senador Blumenthal expressou seu alarme, detonando a falta de transparência do governo Biden. Surgiram relatos de drones sobre a base aérea de Ramstein, nos Estados Unidos da América, na Alemanha, e locais críticos como BASF e Hemtel. O local de defesa americano Warzone confirmou incidentes semelhantes na Inglaterra e em várias bases dos Estados Unidos da América. Oficiais da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América relataram estar sendo seguidos por mais de 50 drones, alguns voando a menos de 300 pés. No último domingo, 15 de dezembro de 2024, a base aérea Wright-Patterson, em Ohio, foi fechada devido à atividade não autorizada de drones na área. Os drones UFO estão mudando o tempo nos relógios, desligando carros através do OnStar e operando em uma frequência desconhecida para agências de inteligência. Autoridades federais implantarão um sistema de alta tecnologia em Nova York após drones desligarem o aeroporto, diz o governador. Os níveis de radiação em New York City estão disparando. Drones misteriosos invadindo os céus com precisão sinistra. Roubo de energia em usinas solares, sons arrepiantes e invasão global não é ficção científica. É um perigo claro e presente. Drones estão caçando bombas sujas, roubando energia ou nos manipulando. A verdade está sendo escondida. É hora de exigir respostas. No último domingo, 15 de dezembro, o presidente Trump exigiu respostas sobre os misteriosos avistamentos de drone. Deixe o público americano saber
ou nós atiraremos neles. Essa foi a citação de Trump. Não houve nenhuma resposta do governo Biden. Ontem, o projeto Blue Beam foi exposto. A aliança militar White Hats e a teoria do jogo da USSF. A maior clemência de Biden em um único dia na história aconteceu ontem. 1.500 comutações, 39 perdões para espiões chineses, elites corruptas e comparsas políticos. FBI desclassificou arquivos sobre o envolvimento da CIA em tráfico de crianças. Watergate, também sobre um determinado dossiê, né? Pizzagate, né? Que as pessoas, eu não posso falar muito sobre isso na plataforma, isso não é muito bem visto aqui no YouTube, né, pessoal? Mas está sujeito a toda a nossa inteligência e conhecimento. Quem tiver conhecimento sobre esses relatórios, esses dossiês, por favor, busque uma conexão pessoal sobre isso, para entender do que a gente está falando aqui, né? Porque vídeos que são pegos explorando esse lado da investigação sobre esses arquivos dos Estados Unidos da América são frequentemente retirados da internet, inclusive aqui dentro do YouTube também, são todos retirados, né? Segundo o Global Currency Reset, notas de Judge, né, para o Global Currency Reset. Ninguém sabe o momento exato para a notificação do T4B. Nós, o Internet Group, faremos os compromissos para troca e resgate. O Iraque aprovou há muito tempo a sua lei HCL, que era necessária para estabelecer a nova taxa de dinar com base nos preços de petróleo. Os Estados Unidos da América e o Canadá começaram a pagar VIPs no último dia 4 de dezembro, e 5 de dezembro e 6 de dezembro. Dinar iraquiano sendo negociado a $3,49 no país. Kurdistão usando dinar no país a uma taxa de $3,28. O boato é que o Dong e outro país também haviam reavaliado e têm taxas desconhecidas. Ouvi boas notícias sobre a movimentação do RV. Todas as informações que não posso compartilhar. Parece que o T4B deve começar na segunda-feira. Segundo Follows a Wolf. Segundo Sunny, recebemos uma mensagem de manhã cedo de Reno, líder de grupo. Estamos apenas copiando e colando. O dinheiro está lá. São apenas questões logísticas. 14 de dezembro, Dr. G. Posso confirmar que as pessoas estão sendo pagas no Texas. Segundo Gingers Liberty Lounge, acabei de receber informações de Miami. Pessoas em Zurique também foram processadas no nível 3. Miami na América começará e depois em Reno. Disseram-me muito claramente que agora é um fato absoluto que começou. Pessoas com compromisso de nível 3 desapareceram. Na linha de frente, vejo vocês do outro lado. Se você tiver XRP, leve sua carteira fria com você para o seu compromisso de resgate, porque enquanto estiver lá, uma oferta extremamente generosa pode ser dada a você para comprar seu XRP. Não temos permissão para revelar quanto. Segundo o Militant Man, uma lei foi aprovada no ano de 2023 que diz que a partir de 15 de dezembro de 2024, que foi domingo ontem, todas as criptomoedas do mundo devem estar em um livro-razão lastreadas em ouro ou não valerão nada. Ontem também, segundo Wolverine, está chegando, acreditem nisso, teremos um lindo Natal, estamos prontos, Deus abençoe. A partir de segunda-feira, 16 de dezembro, fiquem atentos para as possíveis notificações que Sara em 9 países, segundo Frank 26. 17 de dezembro, terça-feira, o Iraque pagará os seus funcionários na nova taxa oficial do dinar. Os leilões iraquianos na nova taxa do dinar terminarão.
e isso começou hoje, 16 de dezembro. Amanhã também, a região do Kurdistão pagará aos seus funcionários. Conceito sobre Nikola Tesla e éter. Um inventor sérvio-americano, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e futurista, é frequentemente celebrado por seu trabalho inovador no desenvolvimento de sistemas elétricos de corrente alternada, a uma transmissão sem fio de energia e inúmeras outras inovações tecnológicas. No entanto, além de suas realizações técnicas, Tesla tinha crenças profundas e muitas vezes não convencionais sobre a natureza do universo, particularmente em relação ao éter, um meio hipotético que na época acreditava-se que permeava todo o espaço e servia como meio para a propagação de ondas eletromagnéticas. As ideias de Tesla sobre o éter, embora amplamente especulativas, eram integrais à sua visão de mundo e informavam muitos de seus experimentos e teorias. Esse artigo explora as visões de Tesla sobre o éter, suas citações relacionadas e o impacto dessas ideias em seu trabalho e legado. Durante o final do século XIX e início do século XX, o éter era um conceito científico amplamente aceito. Acreditava-se que era uma substância sutil e invisível que preenchia todo o espaço, fornecendo um meio para a transmissão de luz, eletricidade e outras forças. O éter era visto como necessário porque, na época, as ondas, como as ondas sonoras, eram entendidas como necessitando de um meio através do qual viajar. Como a luz exibia propriedades semelhantes às ondas, presumia-se que deveria haver um meio, daí o éter. No entanto, no início do século XX, a teoria do éter começou a cair em desuso devido à ascensão da teoria da relatividade especial em Einstein e aos resultados do experimento Michelson-Morley, que falhou em detectar o éter. Apesar desses desenvolvimentos, Tesla continuou a acreditar na resistência do éter e o incorporou em suas próprias teorias. Um dia no futuro, histórias serão contadas sobre nós, os guerreiros desse tempo. Pessoas comuns que oraram, meditaram, pesquisaram e passaram inúmeras horas buscando a verdade. E mesmo que tenhamos sido rejeitados pela sociedade, no futuro saberemos que estamos seguindo um chamado de muito tempo atrás. Nossa alma sabe. O poder do mundo inteiro em breve estará pronto para instalar a nova internet via satélite Starlink. Preparem-se. Indo a um outro provedor, pessoal. Momento possível. Aqui estão algumas visões, meus amigos, de dias à nossa frente. Temos visões aqui para até fevereiro, tá? 17 e 18 de dezembro, colapso financeiro global. 26 de dezembro, anúncio do plano de restauração global. Cada cidadão receberá informações sobre as novas estruturas econômicas e legais. 27 de dezembro, início dos tribunais internacionais para tratar de crimes contra a humanidade. Grandes revelações serão transmitidas para o mundo todo. 30 de dezembro, estágios finais da transição para o novo sistema financeiro concluído. As pessoas começarão a acessar suas moedas revalorizadas e programas de alívio de dívidas. 1º de janeiro de 2025, prazo de conformidade com Basileia IV. Todos os bancos têm que provar que o dinheiro que dizem ter é lastreado em ouro em seus cofres. Uma nova era de liberdade e prosperidade começa, oficialmente. 3 de janeiro, Global Unity anunciada enquanto antigas alianças se reestruturam. Líderes apresentarão planos para a paz e cooperação de longo prazo entre as nações. 5 de janeiro de 2025, liberação de tecnologias avançadas anteriormente suprimidas, dispositivos de energia livre, tecnologias de cura e
ferramentas de restauração ambiental serão disponibilizadas ao público. 6 de janeiro de 2025, o Quantum Financial System será oficialmente ativado em todo o mundo. Esse sistema seguro, transparente e descentralizado substituirá a antiga estrutura bancária, garantindo justiça e igualdade para todos. 10 de janeiro, divulgação completa de alianças galácticas e contrato com outras civilizações, anunciados ao mundo. Um novo capítulo para a humanidade começará. 27 de janeiro, as primeiras máquinas de cura quântica serão apresentadas ao público, trazendo esperança e cura para milhões. Essas tecnologias avançadas começarão sua implementação inicial, priorizando aqueles com necessidade crítica e pessoas que sofreram doenças de longo prazo. 29 de janeiro, Global Healing Centers, equipados com máquinas de cura quântica, iniciam operações em locais estratégicos em todo o mundo. Programas de treinamento serão lançados para educar especialistas nessa tecnologia transformadora de vidas. 31 de janeiro de 2025, demonstrações públicas das capacidades das máquinas serão transmitidas globalmente via mainstream social media, mostrando o seu potencial para restaurar a saúde, reverter envelhecimento e erradicar doenças. Um novo padrão de bem-estar será restabelecido, redefinido e o relacionamento da humanidade com a assistência médica melhorará. 3 de fevereiro de 2025, um programa internacional de acesso às máquinas de cura será anunciado, garantindo distribuição e uso equitativos. Líderes afirmam que cada indivíduo, independente de seu status ou localização, terá o direito à cura e restauração. E indo aqui, pessoal, um conhecimento interessante de uma operação chamada Nightfall foi feita com sucesso. Isso pode levar a um colapso financeiro global. Qual é o caminho para a declaração Gesara, redefinição de moeda global e introdução da Lightside B na manhã de 16 de dezembro de 2024, segunda-feira, foi ouvido. O que acontecerá com o colapso financeiro? Continuamos verificando o mercado financeiro relacionado à redefinição de moeda global. Aqui estão alguns trechos. Vamos caminhar juntos. Isso irá recuperar a nossa liberdade, proteger nossos filhos e o povo do mal que se assola no mundo há muito tempo. Preparem-se. Espera-se que o tão esperado sistema de transmissão de emergência comece a operar a qualquer momento. A escuridão da comunicação pode durar por 10 dias. O EBS inclui evidências em vídeo de crimes profundos do Estado, testemunho de militares e denunciantes, detalhes da implantação de sistemas financeiros quânticos e muito mais. Na madrugada de sábado, 14 de dezembro, teve início uma operação chamada Nightfall. Eles atacaram residências privadas pertencentes a elites, iates luxuosos e ilhas remotas no Mediterrâneo e no Pacífico Sul. Eles assumiram o controle dos bens e capturaram as elites que tentavam escapar. O ataque às elites foi levado a cabo por um jato privado que foi interceptado em pleno voo, transportando um disco rígido cheio de barras de ouro, dinheiro e dados sensíveis. Entre as celebridades presas nas últimas 48 horas estão membros importantes de famílias reais europeias. Membros chaves das famílias reais europeias, cujas ilhas privadas foram utilizadas como centros de tráfico de pessoas, os CEOs das principais plataformas de redes sociais que estiveram envolvidos em campanhas de guerra psicológica e altos funcionários das Nações Unidas que foram cúmplices no financiamento militar secreto. Trata-se de altos funcionários das Nações Unidas que foram cúmplices no financiamento de operações militares secretas
contra nações soberanas. Há muitos protegidos pela riqueza e pela influência. Esses indivíduos têm estado envolvidos no financiamento do tráfico de seres humanos, no controle de governos e na supressão das tecnologias. Além disso, nas primeiras horas da manhã do último sábado, 14 de dezembro, vários executivos de alto escalão de grandes organizações de notícias foram detidos. Essas pessoas foram cúmplices de um encobrimento global, promovendo mentiras para distrair e manipular o público. As duas principais bases operacionais do Estado Profundo eram Israel e Ucrânia. Vários agentes do Mossad em Tel Aviv foram capturados e ligados a redes de contrabando, bem como a esquemas de extorsão em guerra cibernética destinados a desestabilizar a economia global. Na Ucrânia, um ataque a um biolaboratório disfarçado de instalação humanitária expôs experiências horríveis em humanos. Esse é o resultado dos esforços contínuos dos militares para desmantelar as redes de lavagem de dinheiro ligado à família Biden e aos oligarcas europeus. A chamada ajuda enviada à Ucrânia foi canalizada diretamente para fundos de fuga de elite e para o fortalecimento de santuários subterrâneos, de acordo com comunicações recentemente desclassificadas. Um ataque coordenado em grande escala já destruiu um sistema global de túneis subterrâneos que abrange continentes. Equipados com sistema de transporte sofisticado, esses túneis permitem que as elites realizem o tráfico de pessoas, movimentação ilegal de armas, reuniões secretas no subsolo em grandes cidades como Washington D.C., Londres e Roma. Os agentes descobriram as seguintes evidências. Encontramos provas de uma rede global de tráfico dirigida por indivíduos com ligações às organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas e a OTAN. 14 de dezembro, alerta EBS. Prisões globais em massa de elites, realeza e bilionários expõem mais de 500 trilhões em ouro, tecnologia QFS suprimida, cidades subterrâneas e redes globais de tráfico humano. 26 de dezembro, anúncio do Plano de Recuperação Mundial. Todos os cidadãos receberão informações sobre uma nova estrutura econômica e jurídica. 27. Início do Tribunal Internacional para Crimes contra a Humanidade. A grande revelação será transmitida para todo o mundo. 30 de dezembro. Concluída a fase final de transição para o novo sistema financeiro. As pessoas começarão a tirar vantagem das moedas desvalorizadas e dos programas de alívio de dívida global. 1º de janeiro, prazo de conformidade com Basileia IV. Todos os bancos devem provar que o dinheiro que afirmam ter está garantido e uma nova liberdade e prosperidade começará oficialmente. Antigas alianças serão reorganizadas e a unificação global também será anunciada. Os líderes anunciarão os planos para a paz e cooperação ao longo prazo entre as nações. 5 de janeiro. Lançamento da tecnologia de Polta que foi suprimida até agora. Dispositivo de energia gratuita, técnica de cura e ferramentas de remediação ambiental serão disponibilizados ao público. 6 de janeiro, QFS oficialmente em operação em todo o mundo. O sistema transparente, seguro e descentralizado substituirá o sistema bancário tradicional, garantindo justiça e igualdade para todos. Em 10 de janeiro, esperamos ver uma divulgação completa dos contratos da Aliança Galáctica com civilizações extraterrestres. Bom, pessoal, e para terminar, mais uma informação aqui que eu tenho, né, que é uma leitura de uma declaração, né, de Trump recentemente sobre alguns feitos, né?
E Trump toca o sino da liberdade, a personalidade do ano, e da Time, né, envia um sinal codificado aos patriotas. Donald Trump, a força inegável que está remodelando a América moderna, fez uma aparição eletrizante na Bolsa de Valores Nova York, na última quinta-feira, 12 de dezembro, com sua esposa Melania e as filhas Ivanka e Tiffany ao seu lado. Trump tocou o icônico sino de abertura enquanto estava orgulhosamente em frente à capa de sua personalidade do ano da Time. A mensagem era clara: Trump está de volta e ele está pronto para reivindicar seu lugar como líder máximo do mundo livre, uma posição que ninguém mais conseguiu preencher com tal domínio. Mas esse momento foi muito mais do que um gesto cerimonial, foi um sinal codificado para patriotas em todo o mundo. Essa foi a revelação pública da próxima fase, o plano para desmantelar a opressão financeira global e devolver poder ao povo. Não tivemos inflação, tivemos uma economia muito forte e faremos isso de novo, declarou ele. Mas aqui está o que a grande mídia se recusa a reconhecer. A referência de Trump à restauração da economia não foi sobre meros ajustes de política, foi sobre inaugurar a tão esperada redefinição financeira global. Cada palavra que ele fala é um sinal para aqueles que entendem o funcionamento oculto do plano revolucionário para eliminar a escravidão por dívida e destruir os bancos centrais, restaurando a riqueza do povo. O Tesouro dos Estados Unidos da América já começou a auditar as reservas de ouro em Fort Knox e é um passo fundamental na transição para um padrão lastreado em ouro que se alinha com os princípios do Gesara. Sua promessa de uma tremenda corrida foi uma afirmação de que o sistema financeiro quântico está pronto para ser ativado. Nos bastidores, fontes confirmam que os sistemas quânticos estão sendo ativados para substituir a rede financeira SWIFT desatualizada e corrupta. As declarações de Trump sobre a recuperação econômica estão diretamente ligadas a estas operações secretas, com reuniões secretas entre líderes mundiais, abrindo caminho para um jubileu da dívida e introdução de moedas lastreadas em ouro. Os sistemas opressivos do Federal Reserve e dos cartéis bancários globais corruptos estão sendo desmantelados nos bastidores, e o retorno de Trump ao poder é a pedra fundamental. Sua confiança era inconfundível. A América está caminhando para uma revolução financeira sem precedentes, o que obliterará o atual sistema de controle e empoderará o povo como nunca antes. A capa de uma revista envia uma mensagem. A capa da Time Person of the Year, projetada através de Trump, foi mais do que um mero elogio. Foi uma proclamação de seu domínio sobre a elite global que há muito tempo visa oprimir a sociedade. O posicionamento de Melania e Ivanka e Tiffany ao lado dele não foi acidental. Simbolizou a ascensão dos valores familiares e o retorno da integridade na liderança. Mas vai mais fundo do que isso. Essa capa foi um sinal para os patriotas de que o plano está avançando e a vitória está próxima. Até mesmo a própria Time, controlada por aqueles que antes se opunham a Trump, não conseguiu negar o óbvio. Edward Finstenhall, o editor-chefe, reconheceu Trump como uma pessoa que remodelou a presidência americana e redefiniu a política global. Mas o que ele não disse, e o que os patriotas sabem, é que a influência de Trump está desmantelando as próprias estruturas que escravizam a humanidade por séculos. Bom, pessoal, eu sempre defendi Trump aqui, né? Não foi... desde o começo eu defendo essa grande autoridade, essa grande personalidade que ele é. Eu acredito que Trump sim tenha contato com uma grande aliança global, com uma grande redenção que se estende além da nossa terra. Não acredito que ele sozinho vá fazer toda a diferença que o mundo precisa, logicamente que não. E não deposito a minha fé num homem, mas acredito que ele, como um homem, está fazendo o possível
para se sobressair sobre todas essas elites, lutando contra uma grande opressão financeira que a humanidade está vivendo e atuando como um principal personagem dessa grande libertação que vai levar não só os Estados Unidos da América, mas todas as Américas e, consequentemente, o mundo todo. Existem muitos cenários que estão sendo apresentados, meus amigos. Este é mais um epílogo de toda essa nossa conclusão, de toda essa nossa compreensão. Eu trago aqui a vocês, é o que eu queria trazer nesse momento, e agradecer a todas as pessoas que sempre enaltecem esse meu trabalho prazeroso. Eu não posso nem chamar isso de trabalho, pessoal, porque eu faço isso com um prazer extremo, uma grande alegria. Eu vejo que o mundo está se sobressaindo sobre uma posição nefasta, sinistra, está deixando de ser controlados por elites malignas, e nesse momento até os próprios iluminados que estão no topo do poder, né, estão saindo, deixando de cena, para que um verdadeiro governo tome conta da nossa sociedade. Como uma grande imposição, né, já estamos vendo tudo o que vai acontecer e temos também algumas indicações do que pode estar nos acompanhando até o próximo mês de fevereiro de 2025. Eu espero que essas agendas sejam verdadeiras, que possamos em si encontrar a paz, a ordem no nosso mundo, meus amigos, a paz para o nosso ambiente, a restabilização de todo o nosso bioma, de todo o nosso ecossistema, de todo este nosso sistema solar, planetário. Eu acredito sempre numa redenção que é muito maior que terrena, ela é extraterrena, ela vem de fora, pelas mãos do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus, pelas mãos do nosso Mestre Jesus Cristo. Essa redenção que eu espero, é esse governo que eu espero, que eu acredito que está ao virar da esquina, e acredito, meus amigos, digo a vocês de peito aberto, para mim não há liberação de valores, de recurso, de paz, de outra coisa no mundo, se não houver uma verdadeira redenção espiritual para a nossa sociedade, para a nossa humanidade. Não há liberação se não houver redenção. Sou firme nesse argumento, sou firme nesse pensamento, embora há muitas coisas que estão dizendo o contrário. Eu acredito na cronologia destes acontecimentos que se arrastam por séculos também, e espero que esse caminho, essa linha paralela, nos leve a um único objetivo fiel e verdadeiro. Pessoal, essa é a mensagem que eu queria trazer no restante dessa nossa segunda-feira. É uma semana de múltiplos acontecimentos, de acontecimentos inacreditáveis, incríveis. Estamos nos aproximando de um grande final de ano, né? A última quinzena do ano. Espero que grandes acontecimentos aconteçam. Quem quiser acompanhar as leituras através do meu canal é extremamente convidado, muito bem-vindo. Se você puder se inscrever, eu vou considerar muito a sua inscrição. O like eu peço, que é um caminhão de areia, né, pessoal? O like ajuda muito, então deixa o seu like como forma de contribuição. Não cai o dedo, é de graça, não mata, não engorda e me ajuda muito. Pessoal, deixe o seu comentário. Eu agradeço as pessoas que vêm, exploram uma visão positiva. Sei que há os necessitados, né? Eu não sou uma pessoa diferente de vocês. Estamos no mesmo barco. Sei que muitas pessoas estão sedentas de alimento, de água, de moradia, de paz, né, de saúde, e esse evento acontecendo seria a libertação de todos, né, meus amigos? Eu compreendo isso, né? Mas não adianta murmurar, ficar praguejando ou realmente dizendo mentiras sobre um evento real e sublime que vai acontecer em breve. A gente só não sabe quando, mas esperamos que não demore. E quem tem essa mesma visão que eu, quiser se manifestar, é sempre um prazer receber os comentários de vocês. Eu tenho o clube de membros no meu canal, custa R$ 6,99 por mês. Tenho também um canal com a minha família, é o canal Família Fontoura. O link fica aqui na descrição do vídeo. Convido vocês a observarem a vida de uma família simples que mora numa ilha comprida, né, no litoral sul do estado de São Paulo. Eu tenho um canal com a minha família, a gente posta vídeos de vez em quando lá, né? Estamos meio difícil postar, mas a gente vai postar. Tá meio difícil também porque eu mandei meu celular para o conserto, ele não voltou até agora. Eu mandei ele uma vez, ele voltou com problema,
Mandei de novo a semana passada, desde quarta-feira e até agora estou sem meu celular, com esperança de pegá-lo amanhã, pessoal. Então por isso que a gente não está conseguindo se organizar muito no canal Família Fontoura também, porque eu estou acabando Estou tendo que usar o celular da minha esposa, né? Ficou um pouco inviável o investimento nesse momento em um celular novo, né? Então tive que consertar, né? E até agora estou esperando, né? As coisas aqui na ilha tendem a ser um pouco lentas, tem que ter paciência para tudo. Aqui, pessoal, carente de mão de obra, né? É uma ilha, né? Então, principalmente para esses tipos de concertos e tal. Mas é uma ilha maravilhosa, né? É um paraíso, verdadeiro paraíso tropical no nosso Brasil. E é isso, galera. E quem gostar mesmo dos meus vídeos, quiser ativar o sininho para todas as notificações, vai receber sempre a indicação dos meus vídeos aí na sua página inicial do YouTube, nos seus meios de pesquisa. Eu sempre vou ser indicado. Pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma excelente continuidade de semana e um excelente restante de segunda-feira. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe de me encontrar, vai ser uma alegria. Eu volto, eu convido vocês, tá certo, pessoal? Que a nossa semana continue sendo de paz, prosperidade, vitória, acontecimentos inacreditáveis, incríveis e bênçãos sem fronteiras e sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.